Então, assim, todo mundo que está ouvindo a gente enfrenta algum tipo de crise. Eu estou ministrando aqui e eu enfrento crises em todo o tempo. Agora, tem momentos em que pessoas me viram, eu já recebi muito testemunho assim, cara, você sobe lá para você estar rugindo. Em algumas das vezes que você mais me viu rugir, foram em momentos que eu mais fui afrontado, estava sendo perseguido, estava enfrentando desafios. E é por isso que a gente se posiciona em autoridade, em ousadia, porque você sabe quem você é em Deus, você sabe o que você carrega e você se posiciona. A gente precisa entender muito bem o que a Bíblia fala sobre descanso. Descansar em Deus não significa uma omissão do que eu preciso fazer. Significa que eu não vou tentar fazer o que só Deus pode fazer. Então eu faço o que eu preciso fazer e eu descanso na certeza de que Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Então talvez o seu problema seja uma crise no casamento, é você quem precisa se posicionar. Talvez o seu problema seja uma crise financeira, tem muitas coisas que você precisa se posicionar. Então, entender que toda crise ela tá à espera de uma palavra de comando. Jesus ele acalma o mar e a tempestade. Os discípulos falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então ele liberou uma palavra, ele se posicionou e a crise precisou se submeter à autoridade que ele carregava. Então assim, eu acho que, voltando ao que a gente estava falando sobre crise, sobre desafios, sobre essa timeline, todo desafio que a gente enfrenta gera marcas. As marcas são memoriais, você vai olhar para aquilo, você vai lembrar. As marcas são um canal de autoridade, só tem uma nova patente quem foi provado de novo. Então você tem um nível em que você foi provado e você recebeu patente para aquele nível. Você quer para uma nova patente, você vai precisar ser provado de novo. Então Davi foi provado como pastor, depois ele foi provado como um lutador, alguém que foi enfrentar um gigante, depois ele foi provado como rei. Em todo o processo de Davi, a gente vê novas patentes sendo dadas para ele. José é a mesma coisa. José, eu vou abrir um parênteses aqui, José era tão forte o papel de governo na vida dele que talvez, é só um pensamento. Alucinação. Né? Talvez o fascínio da mulher de Potifar em relação a ele seja exatamente o poder que ele exalava. Pelo governo que ele exalava. Talvez até por uma falta de governo que o marido dela exalava. Então, quando ela olha para José exercendo o seu papel de governo, ela fala, uau, esse cara tem algo diferente. Porque se você olhar para a história de José, ele governa na casa de Potifar, depois ele governa a casa de Potifar e tudo que ele tem. Depois ele vai para uma prisão e aí ele começa a ter liberdades a ponto de ter a chave da prisão e ele poder liderar os presos. Ele exercia governo. Então, a cada nova batalha que ele enfrentava, ele recebia uma nova patente, mas sempre no mesmo lugar de fala dele. A zona de propósito dele recebia cada vez uma patente maior. Até que em algum momento ele é colocado para governar sobre a nação e sobre povos e sobre nações. Então, a gente olha para a história de José e muitas vezes a gente quer viver o governo final de José, mas não quer permitir que Deus leve a gente aos processos de José. E é por isso que tem muita gente que está frustrada, principalmente nessa geração ansiosa e acelerada que a gente tem. Tem gente que quer viver os milagres de Davi, mas não quer viver os processos de Davi. Davi foi rejeitado, começando pela unção de rei. O seu próprio pai não cogitou chamá-lo. José ele foi afrontado, José ele foi perseguido, José ele foi humilhado pelo cara que ele mais honrou. Eu acredito que uma das coisas mais poderosas na história de José, Camila, não foi ele ter matado um gigante, foi ele não ter matado Saul. Com certeza. José não, de Davi. Davi, perdão. Foi Davi não ter matado Saul. Davi poderia ter matado o seu maior perseguidor e ele poupou ele. Ai, se tocar no ungido do Senhor. É isso. Olha o nível de entendimento de Deus de novo, né? De novo. É isso. De novo, o conhecimento que ele tinha de Deus, o relacionamento, o discernimento que ele tinha de quem era Deus, não permitiu que ele cometesse isso. É isso. Eu lembrei de uma coisa, uma das anotações que eu fiz aqui, sobre um livro. Engraçado que eu não li sobre esse livro. Eu já preguei sobre a temática desse livro, porque eu achei... Quando um amigo comentou sobre, explodiu a minha mente assim, no número de verdades e chaves poderosas que eu acho que esse tema carrega. É um livro, se eu não me engano, do T.D. Jakes, que fala, o tema é Esmagados. Esmagados, eu tenho esse livro. Você tem esse livro? Eu li até o capítulo 4, não terminei, mas assim, os 4 capítulos já edificaram minha vida. Assim, eu acho que eu posso parar aqui. Já estou satisfeita. E aí, quando um amigo comentou sobre, eu fiquei meditando sobre isso, né? E uma coisa que é interessante, talvez fale sobre isso no livro, mas eu queria compartilhar. Quando você conhece de vinho, pelo aroma do vinho, você consegue saber qual que é a uva. Dependendo do nível de conhecimento, talvez até a safra, o lugar de onde ela foi plantada.
eu acredito, Camila, que todo bom perfume que a gente carrega hoje, ele aponta para um tipo de safra e colheita que a gente já viveu um dia. Então, tem pessoas que hoje me veem fluindo em cura, mas os céus sentem o perfume e falam assim, 2018, leito de hospital, válvula mitral dele quase parando, usando fralda, catéter na jugular, esse cara acreditou que Deus poderia curá-lo. Ele viveu uma cura e hoje ele tem autoridade para poder ministrar a cura. Então, ver um milagre financeiro como a gente está vivendo, mais de 10 milhões aportados só de investimento no nosso campus em 6 meses, você olha e fala, peraí, os pais dele, ele viu os agiotas entrando em casa e tirando cada carro, sítio, apartamento, humilhação, mas ele viu Deus restaurando, mudando a sorte, restabelecendo. Então, eu acredito que assim como uma uva, que ela precisa ser esmagada para dar um bom vinho, eu acredito que tem muitos aromas que a gente carrega hoje que são frutos de alguns pisados. É isso. Então, todo mundo que está buscando ser poupado desses problemas, desafios e crises, está sendo poupado de carregar um bom aroma. A gente sempre fala, né? Porque eu digo que esse movimento que surgiu, o movimento Eva, surgiu da minha vida sendo esmagada. Sim. Né? Assim, da Camila sendo realmente, literalmente pisada. E por que eu falo tanto da minha história? Porque a única coisa que eu tenho autoridade para falar é da minha história. É isso. E todas as vezes que eu abro a minha boca, é um exercício para eu não lembrar de onde eu vim, um processo, e existe um capítulo no Viva Sua Identidade que eu digo o seguinte, não pule do barco, viva o processo. Respeite o processo. Porque é o processo que te leva para o próximo nível. Só que é isso que exatamente você falou. Quantas pessoas estão presas na dor, estão usando a dor como pedra para jogar no fundo do mar e dizer assim, vou ficar ancorado nessa dor, vou ficar ancorado nessa dificuldade, não se responsabiliza pelo processo transformante e nem está disposto a viver o desprazer da dor da jornada, né? Só que não tem outro caminho. Esse perfume suave que você acabou de falar, ele só vem de ser esmagado. Não tem outro, não vem. E é impressionante que todas as vezes em que eu abro a minha boca e que eu compartilho a minha jornada, compartilho a dor da jornada, porque quem disser que ela é fácil é mentira. Vai doer. Eu não conheço nenhuma que não doeu. Não doeu. Mas ela vale a pena. E quando eu olho para a minha vida hoje, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque me sustentou na jornada. Muito obrigada pelo povo de Deus, pelas suas pregações, pela palavra de Deus. É até engraçado, pastor, quando eu estou sozinha no meu quarto, meu marido vê isso, meus filhos também. Eu abraço a Bíblia, parece uma coisa de menino, assim, o Paulo não usa o celular, eu uso não, porque o celular não tem graça, eu beijei o papel. Eu disse, muito obrigado, pai, porque isso aqui tem me esmagado e tem me sustentado na jornada. Isso aqui tem mudado, né, a minha vida. Eu olho, meu coração queima de gratidão, porque o Senhor me sustentou na jornada. E eu sou chata batendo com as pessoas que me seguem. Eu disse, gente, desculpa, não foge da dor. Não foge da dor. Vive o desprazer, enfrenta o desprazer. Enfrenta a auto-humilhação, enfrenta o quebrantamento. Deixa doer, porque alguém te disse que ia ser fácil? Não é fácil. Mas o que te espera do outro lado, né? Assim, a recompensa, o pote de ouro depois do labirinto, ele faz qualquer coisa valer a pena. A questão é quem está disposto de verdade a viver a jornada. Ela é autoseletiva, né? Ela é seletiva. Todo mundo carrega promessas e todo mundo tem um potencial de viver algo com Deus. O que define não é o número de pessoas que Deus está disposto a marcar, o número de pessoas que estão disponíveis para serem marcadas, né? Eu costumo falar que a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, eu não acredito que ali carrega um número total de homens que Deus chamou. Ali só lista o número de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. Poderia ter sido 100 vezes maior. Na nossa geração, o número de avivalistas poderia ser 100 vezes maior. O número de profetas, de intercessores, de pastores, de apóstolos, de ministérios de ajuda. Barco, né? Porque se você não disser sim para a jornada, para os processos, para ser esmagado, você vai ter uma vida normal. Mas não é para esse lugar que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente para uma experiência sobrenatural. Você falou sobre aquela passagem no início do nosso podcast, né, que eu tenho vida em abundância. Olha que interessante. No original, quando Jesus fala, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. No original, esse tipo de vida que ele fala se chama Zoe, Z-O-E, que é a própria vida de Deus. E aí, onde a gente encontra esse tipo de vida de Deus? Lá em Gênesis. O homem foi formado do pó da terra, e aí quando Deus sopra a vida sobre ele, na narina dele, no original,
essa vida que foi soprada é a Zoe, é a própria vida de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não vim para dar uma vida boa, eu não vim para dar uma vida confortável, eu vim para restaurar em vocês a própria vida de Deus. Aquilo que foi soprado na narina de Adão, aquilo que foi roubado pelo pecado, Jesus veio colocar de novo. É como se ele falasse: eu vim soprar mais uma vez a vida de Deus dentro de vocês. Então o evangelho não é sobre uma vida confortável, o evangelho não é sobre uma vida interessante. Isso tudo pode acontecer e é uma consequência natural. Mas o evangelho basicamente, fundamentalmente, fala sobre a vida de Deus sendo enxertada em nós, sendo restaurada em nós. Uau. Não sei se você, mas eu quero muito. Enquanto você estava falando, deixa eu lhe dar não sei se você já leu, tem um livro do John Bevere chamado Extraordinários. Não. Tem um vídeo no YouTube, que eu acho que vai ser mais rápido você assistir, uma série de 12 vídeos chamado Extraordinário do John Bevere, que ele fala exatamente dessa raiz espiritual que a humanidade carrega, que é um próprio DNA de Deus, se a imagem, né? Você fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele começa dizendo assim que tudo que não é extraordinário é ordinário, e o ordinário não vem de Deus. Não vem de Deus. E por que é que o homem criado por Deus tem vivido vidas extraordinárias se ele carrega o extraordinário no seu DNA? Né? Em que momento o homem se perdeu do extraordinário para o ordinário? Que disfunção é essa? É muito, mas muito forte. Eu assisti, vira e mexe, eu tenho que assistir de novo, porque para examinar a minha vida. Mas assim, exatamente onde eu não estou isso. experimentando Se você for pegar o significado de ordinário, ordinário é banal. É medíocre, é algo né? Medíocre, comum, é algo que não carrega nada de especial, né? O extraordinário é algo que foge do comum, é algo que é além do natural, é algo que é disruptivo, é algo que... É como se para experimentar o extraordinário, obrigatoriamente eu tenho que fazer com Deus. Sim. Eu não vou dar apenas a força do meu braço, né? Para viver o extraordinário, eu preciso caminhar com ele para experimentar o extraordinário. Então, você falou aí, eu acho que vai edificar. E eu sei que a gente tem que caminhar para o fim, por mim eu passava o dia inteiro, mas deixa eu lhe dizer só uma não estava no meu radar, mas está aqui, o Espírito está incomodando, então eu vou colocar porque eu acho que vai edificar muitas pessoas. A gente falou de experiências, falou das chaves poderosas e de que tudo vai depender qual é a ótica que você vai ver cada experiência desafiadora da sua vida, o quanto você vai passar com Deus entendendo que nada foge do controle dele. Isso foi um resuminho do que a gente colocou até aqui, mas a gente só pode fazer isso quando a gente tem um relacionamento e um entendimento. Quanto mais entendimento eu tenho de Deus, eu entendo que Ele está no controle, que se Ele está permitindo, é para algo que Ele vai fazer na minha vida e através da minha vida. Eu só preciso me sujeitar à jornada e ao processo. E existe algo específico na minha vida que eu ainda espero um milagre de Deus. Que eu já sinto o cheiro. Eu já sinto o cheiro. E eu sei que esse milagre eu vou experimentar enquanto eu me mantenho na jornada, no processo. Igual os 10 leprosos que foram e voltaram, um voltou, né? E quantas vezes... E se eu não experimentar? Camille, se você não experimentar esse milagre, eu continuo apaixonada por Jesus da mesma forma, entendendo que eu hoje, por muitas vezes, eu me perguntei, Senhor, por que ainda? Por que? Até quando? Né? Até quando? Até quando? E meu espírito disse, isso te mantém de joelho, Camille. Isso te mantém com o coração quebrantado. Então, talvez ainda não chegou no tempo em que, se eu tirar essa dor da sua jornada... E por que eu estou dizendo isso? Porque há bem pouco tempo atrás, agora, na virada desse ano, eu estava nos Estados Unidos, e eu conversando com Deus, Senhor, ok, eu já entendi, não questiono, aprendi a não tem coisas que eu não questiono, tem coisas que eu glorifico. Eu disse, e se querem que eu reclame, esquece, não vou reclamar, eu vou dar glória, ok, amém, Senhor, eu já entendi, se o Senhor está permitindo é para o meu bem, eu sei quem é o Deus, aquele que começou a boa obra em mim, é fiel para cumprir, então estou na jornada, faz parte, aí, se eu não vivi esse milagre ainda porque faz parte, tem algo sobrenatural sendo preparado na minha vida e para a vida de outras pessoas, porque eu sempre acredito que não é só sobre mim, nunca é sobre mim, na verdade. E eu fui correr lá no condomínio em Orlando. E nesse dia, era dia 31 de dezembro desse ano, de 2022 para 2023. E o que veio no meu coração de novo, o Espírito Santo disse, hoje você vai abrir André Fernandes. E eu entrei no YouTube e para mim apareceu como algo novo. Como se a primeira mensagem que apareceu foi essa sua mensagem. E eu disse, uau, ele gravou agora, véspera de Réveillon, bom, vai ser. Mentira, tinha acabado de passar o Réveillon, era a primeira semana de janeiro de 2023. E eu fui correr no condomínio e botei a pregação no YouTube. E eu comecei a ouvir, eu disse, engraçado, essa narrativa está falando ainda de pós-pandemia, eu acho que não é, mas ok, mas se o Espírito Santo esquece ela, eu vou assistir. E você fala que
muitas pessoas ainda estão enfrentando alguns desafios porque se acostumaram com essa situação. Nem sei se você lembra de com essa pregação, eu teria trazido o título dela para cá, mas é porque ela veio agora. Tá? E você diz o seguinte, talvez está faltando um posicionamento Deus. Talvez você se acostumou com o gigante na sua vida, ele já faz parte. Você resolveu dar os braços para o gigante e está enfrentando ele, porque eu estava questionando, Senhor, até quando, né? O que é que está faltando em mim? Eu devo ter usado o exemplo de Davi, inclusive, né? Porque Davi foi muito forte. Davi, ele chega num lugar em que a voz do gigante para aqueles homens talvez não incomodasse mais. Só que aquilo era novo para Davi. Então, quando Davi... É isso. Quando Davi chega, ele fala, não, peraí, como assim esse cara está afrontando o exército e ninguém vai fazer nada? Não, Davi, mas ele já está aí há dias já. O problema das vezes a gente se acostumar com os gigantes é que a gente começa a domesticar. Eu devo ter falado sobre isso, não domestique os seus gigantes. Foi isso, e você citou um exemplo, você falou de casamento, você falou de situação financeira, você falou de vários exemplos, você disse assim, talvez você está dizendo assim, você até parou de pedir para Deus. E eu tenho um capítulo aqui dentro que eu digo, o que é que você parou de pedir para Deus? Porque durante muito tempo eu parei de orar pelo meu milagre. Parei mesmo. O Senhor já sabe o que eu preciso, eu vou ficar enchendo o saco de Deus o tempo todo, falando a mesma coisa, ele já sabe. Ele sabe, ele vê essa área enquanto eu clamo por isso. E se ele ainda permite que eu passe por essa situação, tem algo aí, tem esse bem oculto que ele quer tratar para mim. Mas você não está entendendo que deu um nó na minha cabeça a sua pregação, né? Porque eu disse assim, caraca, será que eu me acostumei com esse gigante? Será que sou eu que estou alimentando ele? Será que sou eu que estou dando comidinha na boca dele? E estou convivendo com ele, estou fazendo disso um dor? Será que virou um vício emocional para mim? Eu não tenho resposta ainda, tá? Mas veio no meu coração de trazer isso para as pessoas. Não, muito bom. Se questione sobre o quanto... Ô, Camila, tem algo que acontece com Jesus que dá respaldo para a gente ter alguns entendimentos. Eu falo sobre isso, sobre tempestades. Eu estou escrevendo um livro agora sobre tempestades, inclusive. Um dos conselhos que eu dou é não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. Então, quando Jesus ele repreende a tempestade, ali ele abre um precedente. O filho jamais repreenderia algo que o pai fez. Então, quando ele fala tempestade, chega, não foi o pai que deu, porque ele não repreenderia uma criação do pai. Ali ele está deixando claro para a gente que não foi meu pai que enviou, então eu posso repreendê-la. Uau, não forte isso, né? Forma. Então, assim, como que a gente discerne? Você pode ver que os gigantes foram confrontados, as tempestades foram confrontadas, os desertos foram enfrentados. Então a gente não pode domesticar o que todo herói da fé repreendeu. A gente não vê eles montando acampamentos em meio a cenários de guerra, a gente não vê eles montando... Não, a gente vai habitar aqui, não, a gente vai passar por isso. Então, batalhas são para ser enfrentadas, desertos são para ser enfrentados, gigantes são para ser enfrentados, tempestades são para ser enfrentadas. Qual que é o lugar em que a gente habita? A gente habita na presença. Na presença não tem doença, enfermidade, crise, medo. Só graça. É isso. Então, todo lugar que não é a presença é um lugar de passagem. O único lugar de habitação é a presença. A presença é o lugar onde a gente habita. Forte isso, né? Nossa, sim. Então você habita na presença. E o resto só passa. O problema é que muitas vezes a gente se cansa porque a gente passa por lugares que deveria ficar. E a gente permanece em lugares que deveria passar. Tem gente que ancora. Eu uso até uma analogia, ela não adianta procurar na Bíblia, que não tá, né, essa história lá, mas imagina, a nuvem, a glória de Deus, ela apontava o destino. Então, a presença de Deus se manifestava como coluna de fogo à noite, quando o povo estava no deserto, para aquecê-los, e como nuvem de dia. Servia de proteção e sombra. E também direcionava. Então, a nuvem se movia para cá, o povo estava debaixo da nuvem. A nuvem se movia para cá, o povo estava debaixo da nuvem. Só que imagina o seguinte, por um período a nuvem parou, ficou 3 meses parado. E o povo começa a olhar um para o outro e fala, cara, e agora? Vamos fortificar as tendas, porque eu acho que vai ficar por aqui. Vou começar a fazer uma tenda um pouco mais forte, eu vou começar a fazer construções definitivas, e vamos imaginar que o povo começou a edificar as tendas. O problema disso é o seguinte, 2 anos depois... A nuvem se move. A nuvem se move. E aí alguém acorda pela manhã, vê que a nuvem está se movendo, começa a gritar no acampamento e fala, gente, a nuvem está se movendo. A nuvem está se movendo, levanta, vamos. E as pessoas começam a olhar para o que construíram e fala, cara, eu construí coisa demais aqui para deixar para trás. Eu acho que eu não vou seguir mais a nuvem. E aí você perde a presença. Então, qual que é o problema da gente permanecer onde deveria passar? É que a gente
quando olha para o Antigo Testamento, naquela época as tendas elas eram móveis, porque você precisava ter disponibilidade de se mover quando Deus te chamasse para se mover. E os altares eram fixos. Então, quando você vivia um milagre, era comum pessoas edificarem um altar ali de adoração, de celebração. Nesse lugar eu vivi um milagre, nesse lugar eu fui curado, nesse lugar o tempo inteiro. Abraão era o mestre nisso. É isso. O problema da nossa geração é que a gente está estabelecendo tendas fixas e altares móveis. Então, tudo é muito relativo na nossa jornada de fé. Se o pastor falar o que eu não gostei, eu abro mão da igreja. Se a igreja não fez isso, eu saio daqui. Se Deus não me ajuda, não abriu essa porta, eu já não sei mais se eu quero caminhar em fé. Os altares são móveis e as tendas muitas vezes são fixas. A gente não tem coragem de se mover porque a gente se acostumou. Então, Quando é que esse livro fica pronto? A gente vai lançar em junho. Vai ser pela editora Agenda, inclusive. Junho ou julho. Eu volto aqui pra gente falar do livro.